Boa noite. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a mais uma edição do nosso telejornal, onde abordamos temas de grande relevância para a sociedade. Hoje, adentramos um campo essencial que tem impactado significativamente a qualidade de vida de muitos cidadãos, a ótica. A seguir, nos aprofundaremos nessas questões. Reservamos momentos para compartilhar histórias de indivíduos que transformaram suas vidas por conta destes métodos. Agora com você, Rafael. Bom dia, chegamos aqui na escola e nós vamos entrar aqui para poder fazer algumas pesquisas, entrevistas com alunos ou profissionais do colégio para saber a opinião deles sobre óculos ou problemas de visão e perguntá-los sobre isso. E farei uma participação especial com a minha colega Nicole. Olá, caros telespectadores! Juntamente com o Rafael, vamos entrevistar alguns alunos que usam óculos ou possuem algum problema de visão. Então vamos começar a andar, procurar alguém que tope participar dessa entrevista com a gente. Pega ali no fundo, mano. Ela dali, esse pessoal. Tudo bom, simpatia? Bom dia. Então, nós vamos perguntar alguns questionamentos aqui sobre problema de visão, etc. Mas antes disso, nós gostaríamos de saber o seu nome e a sua idade. Meu nome é Laura, tenho 14 anos. Muito bom. Nós gostaríamos de perguntar, atualmente, como nós percebemos, você usa óculos, correto? Quando você tomou conta dessa problema de visão que você tinha? Eu tava acho que no quarto ano, eu percebi que eu tinha muita dificuldade para enxergar o quadro. Aí eu falei pra minha mãe, eu não tô conseguindo enxergar o quadro. Aí ela me levou num oftalmologista e me disse que eu tenho miopia. Interessante. Agora eu vou deixar outras perguntas para minha companheira. E você usa óculos, ele é a melhor opção para você ou você preferiria usar algum outra coisa, como lente de contato ou até mesmo fazer a cirurgia? Cirurgia eu acho que não é uma ideia boa pra mim por enquanto. Eu gosto de usar óculos, mas, por exemplo, eu que jogo vôlei, eu sinto dificuldade por causa que eu tenho ventilador colado na cara e eu posso acabar quebrando o óculos. Então eu tenho que usar outro óculos para eu poder jogar. Então acho que talvez usar lente seria uma boa opção nesses casos. Agora, uma pequena pausa para os nossos publicitários. Quer ter cabelos lindos, saudáveis e macios como os meus? Use shampoo Crina de Cavalo. Nós já fizemos uma entrevista antes e agora estamos aqui procurando mais opiniões. Então, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Gabriel, Quantos anos você tem? 15 anos, E aqui no colégio, qual função você tem? estudante. Você é estudante? E percebendo que você usa óculos, qual problema de visão você tem? Sai de longe, então você tem miopia, vamos dizer assim. E no óculos, e você usa óculos, ele é a melhor opção para você ou você já tentou optar por lentes de contato ou até mesmo a cirurgia? Melhor opção por enquanto. É. E, bom, então é isso, eu acho. Vamos passar de volta pro Rafael. Muito obrigada pela participação. Vamos voltar com o Rafael, que ele tem mais uma entrevista para fazer. Mais um belo dia no Colégio Dona Clara. Nós vamos entrevistar algumas pessoas aqui e ver a opinião delas sobre problemas de visão, etc. Agora nós vamos aqui. Quando a gente entra nessa área aberta, rural, aqui, podemos ver algumas pessoas ali, porém não. Nós vamos entrevistar aquele ser, porque ele está bem a sério. Bom dia, meu caro amigo. Tudo bom? Bom dia, meu pai. Tudo bom? Mano, seu nome e a sua idade e o que você é dentro do colégio Dona Clara. Eu sou aluno, meu nome é Henrique França, eu tenho 12 anos. Muito bem. Eu gostaria de perguntar, por acaso você tem algum problema de visão ou já teve algum problema de visão? Eu já tive, eu fiz cirurgia para catarata e hoje em dia mesmo assim eu tenho que usar óculos multifocal, que é um óculos que você enxerga de longe e de perto também. Interessante. Sobre isso, aproveitando, já que você fez a cirurgia, nós gostaríamos de perguntar, você prefere óculos, lentes ou a própria cirurgia? Qual foi a melhor opção que você prefere? Eu acho que a própria cirurgia, porque foi algo muito instantâneo de uma vez só e eu não tive que ficar pegando óculos toda hora, eu posso viver normalmente. Interessante. E sobre a adaptação, após a cirurgia, durante o processo que você está usando óculos, como você se sente? Me sinto bem, porque além de me dar óculos, estar andando aí com óculos, eu consigo fazer minhas coisas.
Interessante. Henrique, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muitas pessoas nos dias de hoje não conhecem ou não sabem como funciona ou o que é os problemas de visão. Por isso nós faremos um trabalho de campo para ver em média quantas pessoas possuem esse conhecimento. Você conseguiu pegar a notícia da miopia? Sei que é miopia, mas não sei explicar. Não. Obrigado. O Marco falou Especificamente não. da testa. Nos olhos. Não sei o que é, cara. Eu acredito que é uma lesão na córnea ou talvez na íris dos olhos. Tenho muita certeza Nossa, não. Sei sim. Fábio, você poderia me explicar o que é a miopia? Então, Bom, basicamente, miopia é um problema de visão onde as pessoas não conseguem enxergar direito. Elas enxergam meio que um blur na frente delas. Marlene, você conseguiria explicar pra gente o que é hipermetropia? Não, eu só sei que é alguma coisa relacionada à visão. Conseguiria explicar pra gente o que é catarata? Eu acho que é uma película que tampa coisa da visão. Catarata é problema de visão, né? Tipo uma carneira também. Catarata da visão, você precisa de operar. Você conseguiria explicar pra gente o que é o astigmatismo? É quando é um tipo de problema na visão, que é quando a pessoa não consegue enxergar de longe. Oh my god. Ó, gente, é coisa de longe. É de visão. Após essa pesquisa de campo que os repórteres Rafael e Luísa fizeram, nós da produção percebemos que muitas pessoas não têm conhecimento sobre problemas de visão, não sabem como funciona, quais são. Então nós resolvemos fazer uma mini explicação, resumidamente, pois muitas pessoas que inclusive possuem esses problemas não sabem como eles funcionam. Eu acho interessante começar falando sobre o caso da miopia, até porque miopia é um dos distúrbios visuais mais conhecidos. De começo, nós podemos perceber o olho normal, onde a luz entra no olho e atinge o fundo, ou seja, ali se forma a imagem. Mas muitas pessoas com miopia possuem um olho muito maior que o normal, ou seja, quando a luz entra, ela não consegue chegar ao fundo do olho. Dá para perceber ali pelo xizinho. A luz fica bem antes do fundo do olho, ou seja, é ali onde a imagem se forma. E esse é o problema, porque para a imagem se formar nítida, ela precisa chegar ao fundo do olho. Uma coisa positiva é que já existem diversas maneiras para corrigir esse problema, ou seja, com a lente divergente. Existem também casos de procedimentos, cirurgias, que são bem caros, né? Existem aí por volta de 6 mil, ou seja, não são tão acessíveis para muita gente. Então vamos falar sobre a lente divergente. A lente divergente é uma lente negativa. Então ela pega essa luz e ela joga um pouco mais para trás no fundo do olho, fazendo com que a luz atinja o lugar onde ela precisa atingir para a imagem ficar nítida. Vamos agora falar um pouquinho sobre a hipermetropia, que já resumindo é exatamente o oposto da miopia. A gente consegue perceber ali na segunda imagem que o olho das pessoas com hipermetropia ele é um pouco mais achatadinho do que o olho normal. E além disso, podemos perceber também que no olho normal, a luz chega até o fundo do olho, exatamente na retina, e é ali onde se forma a imagem. Já no caso de hipermetropia, a luz passa, podemos perceber ali que está sinalizado com um X. Ou seja, a imagem ela é formada atrás da retina. E para resolver esse problema, temos diversas soluções, como cirurgia e outras maneiras. Mas a que eu vou falar é sobre a lente. No caso de hipermetropia, a gente usa uma lente convergente, que ela puxa a imagem para o lugar certo. Antes de falar do astigmatismo, eu preciso ressaltar uma coisa. Durante o processo de pesquisa de campo, que entrevistamos diversas pessoas, algumas pessoas responderam o astigmatismo de forma errada. Responderam que o astigmatismo é quando a pessoa não enxerga de longe. O que daqui a pouquinho eu vou explicar que não é bem assim.
Mas mesmo assim, nós consideramos essas respostas, até porque a pessoa tinha o conhecimento de que o astigmatismo era sobre uma questão visual. E muitas pessoas nunca nem ouviram essa palavra, então levamos em consideração quem sabia o mínimo. Enfim, deixa eu explicar logo. O astigmatismo, diferente da miopia e da hipermetropia, que são problemas no formato do olho, aqui no caso do astigmatismo, o problema é na córnea. Reparem bem no olho que representou o astigmatismo. Quando a luz bate, ela não forma apenas uma imagem na retina, ela foca em diversos lugares. Ou seja, pessoas com astigmatismo não conseguem enxergar nem de perto e nem de longe. Para finalizar, bora comentar sobre a catarata. Uma curiosidade, nada legal, porém é uma curiosidade, é que, infelizmente, a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo. Ou seja, é bom você prestar atenção e quando começar a surgir sintomas, já ir à procura de um médico. Porém, se você é jovem, pode ficar tranquilo, porque normalmente a catarata só aparece por conta do envelhecimento. Isso não é uma regra, existem casos de recém-nascidos que possuem catarata, porém, na maioria dos casos, é realmente por conta do envelhecimento. Enfim, vamos explicar logo como acontece. Desde quando nós nascemos, nós possuímos uma coisa no olho chamada cristalino, que é 100% transparente. Até o próprio nome já faz referência. Porém, com o passar dos anos, esse cristalino ele começa a ficar opaco. Então, obviamente, a pessoa começa a enxergar tudo embaçado. Infelizmente, só existe um tipo de tratamento, que é o cirúrgico, que eles retiram esse cristalino estragado, vamos dizer assim, né? Eles retiram a catarata e substituem por uma lente. Então é isso. Acabou que não ficou tão resumido, igual a gente esperava e igual a gente queria, mas eu espero que agora esse conhecimento seja um pouco mais acessível para as pessoas. E eu espero que você que está assistindo tenha conseguido entender de forma bem simples como funciona os problemas visuais. Agora eu passo a palavra para Luca Castro e Gabriel Ribeiro e tenham uma boa noite e até amanhã. Agora vamos para o intervalo. Cansado de doces tradicionais comuns comprados por aí? Experimente os doces da família Rodrigues, com a mesma receita há mais de 500 anos. Com esta reportagem, finalizamos nossa edição do Física em Foco. Desejamos a você e telespectador uma boa noite. Até breve e até amanhã, se Deus quiser, para mais uma edição do nosso programa. Boa noite. Pode ir. Isso aí é uma gravação. Desejamos a você. Tá bom, vai de novo. Vai. Vai lá. Bom dia, meus caros. Meu Deus, velho. É muito difícil. Foi eu, meu agora. É muito difícil. Eu vou sair de perto. Bom dia, meu caro. Tudo bom? Estou aqui. Ah, velho. Entendi. Quanto tempo durou dessa vez? Última pergunta, Rafael. Qual que é o seu nome? Você tem cara de Rafael. Então pode gaguejar. Se gaguejar quando topar na cara. Eu tenho que ir pra só. Vai ficar melhor, cara. Vamos lá, roqueiros.
Eu mais. Se algo tem impactado, Rafael. Então, Momentos para compartilhar histórias de indivíduos que transformaram suas vidas. grande, glorioso mestre Xandão sobre tais problemas de visão. Ih, não tava gravando.